Qual é a minha opinião? A minha opinião é que só a ata da Glaze vai poder explicar o que é que aconteceu no Banco Central. Porque passaram 2 anos falando que o Brasil só tinha um problema. E o único problema era o Roberto Campos Neto no Banco Central, porque ele aumentava os juros. E ele fazia isso por quê? Porque ele estava mancomunado com o mercado e ele era um infiltrado do Bolsonaro para fazer o fascismo de extrema-direita voltar ao poder. E para conseguir tudo isso, ele estava tentando destruir essa economia perfeita do governo Lula. Passamos 2 anos ouvindo isso a sério. Gente adulta falando isso sendo repercutido até em alguns setores da imprensa. Bom, chegou o momento de trocar o Roberto Campos Neto, de colocar o seu indicado à frente do Banco Central. E o presidente Lula colocou. Se essa história de que não havia nenhuma decisão técnica de subir juros, que isso era uma coisa que o Bolsonaro estava fazendo para sabotar, se isso fosse verdade, na primeira reunião com o cara teria descido os juros. E não desceu. Pelo contrário, subiu. Agora, subiu de novo. Ou seja, toda a conversinha que o Lula e o PT fizeram durante os 2 anos de governo sobre economia era mentira. A gente aqui já sabia que era mentira. O que vai acontecer agora é que o Lula afetivo ele vai acreditar no Lula para sempre. Ué, mas o Lula falou que o problema era o Campos Neto, ele trocou o cara, ele garantiu que com o cara dele ia mudar e os juros iam cair e não caíram os juros. O cara que era do Bolsonaro e o cara que é do Lula estão decidindo rigorosamente da mesma forma, por quê? Porque não tem ideologia no meio, gente. É número. Botou o número, calculou, é isso. Não tem aquelas coisas de matemática antirracista, matemática decolonial. Isso aí é só no hospício woke que tem. Na vida real não tem nem na esquerda isso. E o que está acontecendo é que isso vai ter um impacto na economia. E a gente não vê o governo Lula se movimentando para fazer mudança. A mudança seria o quê? A mudança seria uma mudança de estrutura. A mudança seria fazer fechar as contas do país. E o Lula não vai fazer isso, porque o Lula não está governando. O Lula não desceu do palanque e já está no palanque para 2026. O grande problema do Lula quebrar a cara agora é que quem está pagando a conta, como sempre, é a gente.